Estamos começando mais um Arquibancada Caipira, hoje é a 12ª edição, dia 24, e o Marão de volta aqui com a gente vai girar os destaques. Vamos falar hoje de Série A3, os jogos das semifinais e a projeção para a final entre Portuguesa, Santista e Atibaia e Portuguesa Santista. Vamos falar da segundona do Campeonato Paulista, os jogos da rodada, a Série C, o Bragantino vencendo na segunda rodada. Vamos falar de Série B, Guarani, Ponte Preta e o São Bento de Sorocaba com o Oeste. E o baú, vamos falar de Palmeiras e União São João de Araras em 1997. Bom, vamos começar então por Série A3, vamos falar dos jogos das semifinais, onde o Atibaia e a Portuguesa chegaram na final, ganharam, estão na Série A2 de 2019 e depois fazer uma projeçãozinha da final. Vamos começar então com a Portuguesa Santista com essa classificação. Classificou, eu acho que foi o grande favorito do campeonato até então aí na Série A3. Não teve dificuldades contra o Barretos, né? O jogo foi na sexta-feira à noite no Urico Mursa. E é um time assim muito bem arrumado do Sérgio Guedes, né? É um time que até o campeonato inteiro, desde que começou a Série A3, é um time que sempre deu dificuldades para as outras equipes. E é o time mais regular. Agora na reta final, que acabou, o Atibaia acabou passando em pontos e agora tem a vantagem de jogar, entre aspas, como mandante, né? Vai jogar no Nabi Abichedi no sábado. Eu acho que na semifinal teve um trabalho que talvez não esperava a Portuguesa, né? Teve um pouco de dificuldade para passar pelo Barretos. Passou pela vantagem da classificação, mas se você for ver o jogo, a Portuguesa perdeu muito gol. Ela teve várias chances, foi perdendo vários gols e acabou classificando por causa da vantagem, mas assim... O domínio foi da Portuguesa, né? Acho que se precisasse fazer mais um gol, eles acaba fazendo, né? Que depois de um tempo você tá classificando, você acaba diminuindo o ritmo, mas... É o time mais forte, é o time mais técnico que o Atibaia. Os jogadores estão até gostando de jogar no Nabi, porque o Nabi tem uma grama melhor do que em Indaiatuba, então eles acham que isso pode ajudar a Portuguesa, mas esse empate foi ruim para eles, porque agora o Atibaia joga por empate, afinal. A questão da casa não tem tanto, né? Porque eu acho que é um estádio melhor até para os dois times, né? No quesito estrutura. E é um gramado do Nabi Abichedi, do Marcelo Stefani, não dá para se comparar ao Indaiatuba, por exemplo, Monge ou Urico Mursa mesmo. Então, assim, vai ser um jogo, eu creio que vai ser um jogo parelho, vai ser um belo jogo. E, cara, tá muito aberto. Essa relação do jogo de sábado, eu acho que vai ser um jogo bem aberto. Eu creio que, como um elenco, acho que a Portuguesa tem um time melhor, mas vai ser um jogo assim muito emocionante. A outra semifinal, né, o Atibaia acabou ganhando outro jogo, né? Do Capivariano. Ganhou os dois jogos deles. O Capivariano errou de novo a saída de bola no primeiro gol do Atibaia. Outra saída de bola errada, o Atibaia acabou fazendo 1-0. O time reagiu, marcou 2 gols. O Bill, que agora deve ser artilheiro do campeonato, não tem como, né? Ele fez 16 gols, ele chegou a 16 gols com o gol de pênalti. E o mais próximo dele é o Tavares com 8, né? Então ele vai ser o artilheiro do campeonato. E o time até virou o jogo do Capivariano, mas depois o Atibaia virou de novo. O Atibaia empatou, daí o time deles desanimou. E o terceiro gol do Atibaia, assim, a defesa totalmente parada, o Tavares cabeceia, assim. O Capivariano meio que parou, assim, num certo momento do jogo, assim, assustou no começo, né? No começo com os 2-0, né? Mas depois, assim, parece que o time não teve o pique dos 90 minutos. Eu acho que parece que o time, assim, não aguentou. Deu tudo que tinha no começo, depois... E depois, acho que se complicou mais durante os restantes finais aí na segunda etapa. E que golaço o primeiro da Atibaia, né? Foi no contra-ataque, como você falou, uma falha na saída de bola foi o Gutierrez. Ele falhou nos 2 gols. Nos 2 jogos, né? No primeiro jogo, o segundo gol do Atibaia também é na falha do Gutierrez. E junto com o Cairo, talvez o Tavares esteja sendo aí o destaque do Atibaia na competição? De certa forma, o destaque do Atibaia é o time todo, né? O time tem um elenco bem parelho, assim, e o coletivo tem sido destaque, porque o Tavares também é bom, ele é artilheiro do time no campeonato, mas também perde alguns gols. É um jogador, assim, que tem que ser citado, que é um jogador importante pro time do Atibaia, é o Paraíba, que é o capitão do time, é um cara que fez a diferença no jogo contra o Capivariano. E ele não vai jogar final, ele foi expulso. Não joga a final. Foi expulso do jogo, ele fez 2 gols, né, nessa semifinal e acabou sendo expulso. Uma besteira, eu acho que o juiz também pode ter exagerado um pouco, mas de qualquer maneira ele acabou sendo expulso quando o jogo já estava 3-2, né, então
uma perda grande do Atibaia. Foi. E pra essa final aí, o Marião falou que vai ser um jogo truncado, né? Um jogo parelho. Eu creio que, assim, tá muito aberto. Tá aberto. Eu creio que, assim, a questão do apoio da torcida, as duas torcidas vão estar presentes no sábado. Mesmo a torcida do Atibaia, que vai estar mais próxima do clube, agora em Bragança. E, cara, a torcida da Portuguesa Santista tem um histórico de sempre estar presente com o clube, independente aonde a Briosa joga. Se a Briosa joga em Tanabi, ou naquelas épocas difíceis da segundona, na quarta divisão, eles iam pra Assis, pra tantos lugares longes, não vai ser em Bragança que eles não vão. Então eles vão apoiar sempre a Briosa e vão estar presente a torcida da Portuguesa Santista. Pra gente não ficar em cima do muro, então, palpite, Marião, pra final. Olha, eu acho que o Atibaia tem chance de ser campeão, mas o time da Portuguesa Santista é bem complicado. O time do Sérgio Guedes, eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores elencos da Série A3. Eu acredito numa vitória do Atibaia. Rodrigo? Tá aberto. Olha, o Atibaia ele tem muita sorte de ter a vantagem para jogar pelo empate, porque é um time que não gosta muito de sair, gosta de contra-atacar, defender, deve fazer esse tipo de proposta. E a Portuguesa Santista é um time mais técnico, tenta mais jogadas, então eu acho que vai sofrer, o jogo vai empatar. E eu acho que o Atibaia é campeão pelo empate, mas acho que o Atibaia não ganha, não. Quanto que foi esse confronto na primeira fase? Foi 3-3. 3-3. 3-3. Eu vou de Atibaia também, mas vai ser um jogo... Acho que vai ser o melhor jogo da 3, disparado, assim. Na verdade, eram os dois melhores times do campeonato. É que o Atibaia, nas últimas rodadas da primeira fase, perdeu alguns jogos assim, que, sei lá, o time não tava rendendo. Um jogo, por exemplo, contra o Olímpia, acabou perdendo no Teresa Breda. Então, assim, mas de fato são os dois melhores times do campeonato. E vai ser bem legal essa final. Porque o mais importante mesmo é o acesso. Eles já conseguiram, então agora jogam mais tranquilos também, mais descompromissados. Não que eles não vão ser profissionais, né? Mas o time entra mais leve, né? Bom, agora vamos falar então da segundona do Paulista. Vamos falar os resultados da terceira rodada da segundona, a quarta divisão do Campeonato Paulista. O Barcelona perdeu por 1-0 do Jabaquara no Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. O Bandeirantes de Birigui venceu por 2-1 o Fernandópolis. O São José ficou no empate contra o Amparo por 1-1. O Paulista de Jundiaí goleou União Mogi por 4-0 no Jaime Sintra. O Atlético Mogi perdeu em casa por 3-1 para De Guarulhos. O Grêmio Mauaense venceu por 1-0 o Primavera de Indaiatuba. O Flamengo de Guarulhos venceu por 4-1 o Clube Atlético Juveense. O Guarujá perdeu por 3-0 para o Mauá pela questão da suspensão do estádio, por questão de laudo. E é o segundo WO aí da equipe do AD Guarujá. O Andradina perdeu em casa para o Santa Cruzense por 2-0. O Catuduva FC perdeu por 2-0 para o Inter de Bebedouro. A Itapirense venceu por 3-1 o Grêmio São Carlense. O Independente de Limeira empatou por 0-0 com o Comercial de Ribeirão Preto. O Tupã venceu por 2-0 o Grêmio Prudente. O Talentos 10 em Marília venceu por 2-1 a Cisense. O José Bonifácio perdeu em casa para o América de São José do Rio Preto. A Francana ficou no empate por 1-1 com o 15 de Jaú. O Jaguariúna também ficou no empate com o Brasilis por 1-1. O Elo perdeu em casa para o Itararé por 2-0. O Taquarintinga ficou no empate contra o Grêmio Catanduvense por 2-2. E o Vossen em Assis empatou por 1-1 contra o Oswaldo Cruz. Esses são os jogos da terceira rodada da segunda na quarta divisão. Acho que é o campeonato mais democrático do nosso estado, né? E se não do futebol brasileiro, assim. Tem muitos clubes tradicionais esse ano, clubes com muitas histórias e muitos times novos aí, né? Nesse campeonato. Muitos times novos, muitos times tradicionais e muitos times do qual também não conhecia. E o que chama atenção é que nesse campeonato são times sub-23, né? Então, teve a polêmica porque o Sindicato dos Atletas não queria que fosse sub-23, levou uma liminar da Justiça para a Federação Paulista querendo tirar esse sub-23. Eu sou totalmente contra um regulamento que seja sub-23. Você acaba tirando a oportunidade de vários atletas porque passou da idade de 23 anos. Mas é um campeonato assim fantástico, a segundona.
muitos clubes, assim como a gente disse, tradicionais. Tem esse ano o Paulista de Jundiaí, que já foi campeão da Copa do Brasil. Você tem o São José, o Comercial, tantas equipes tradicionais do nosso futebol. O Jabaquara. Nossa, tem muito time tradicional, ao mesmo tempo que tem muito time meio, assim, muito novo. Sei lá, tem o Talentos, né? Talentos 10, que estava jogando um campeonato da Gislaine, né? Uns anos atrás. Assim, é um campeonato com muitos clubes, assim, que tem um apoio fantástico da sua torcida, das cidades, né? Essa primeira fase é regionalizado, né? Os grupos são regionalizados e acaba sendo o grupo 4 mais difícil, na minha opinião, desse campeonato. Que tem Flamengo de Guarulhos, tem São José, que já foi vice-campeão do Campeonato Paulista, tem o Paulista de Jundiaí, que já jogou Copa Libertadores da América, já foi campeão da Copa do Brasil em 2005 contra o Fluminense. Você tem o AD Guarulhos, que nos anos 90 se chamava Vila das Palmeiras. Você tem o Joseense, você tem o Amparo, também um clube muito histórico, que jogou inúmeras campanhas de Campeonato Paulista aí, de várias divisões, União Mogi e Atlético Mogi. E é fantástico, assim, é um campeonato que não tem tanto lucro, né? Os clubes não têm tanto lucro por ser a última divisão do Campeonato Paulista, mas é um campeonato muito difícil, cara, para os clubes, para a torcida, porque não tem tanta visibilidade. Então... o campeão da segunda divisão ano passado foi o Mantiqueira. E acabou caindo, né? Ele voltou já muito rápido, o time conseguiu, né? Um time pouco tradicional, um time novo do Mantiqueira, acabou conseguindo ganhar a segunda, mas também não adiantou muito, porque o time já voltou. Tem os times interessantes que nem o Brasílias. Brasílias é o time do Oscar. O time do Oscar, que era jogador do São Paulo, da seleção brasileira. Sim. Ele tem um time lá em Águas de Lindóia. É isso mesmo. Tem o time do Barcelona, que é o Barcelona meio misturado. É o sétimo assim, clube, né? de São Paulo, da cidade de São Paulo. O último time de São Paulo. Ele, nos últimos anos, ele estava mandando os jogos no Nicolau Lyon, no estádio do Nacional. Mas esse ano está jogando no Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, no estádio do Juventus. É fato curioso também, né? O Barcelona sempre fica num grupo assim, mais ou menos, não tão perto como por exemplo, jogar contra um AD Guarulhos. Ele está no grupo 5, né? O último grupo dessa segundona, que tem o Mauá, que é um time novo da cidade de Mauá, porque o tradicional é o Grêmio Mauaense. E esse ano estreou esse clube, estreou justamente contra o Barcelona, foi um placar 0x0 no jogo de estreia. Aliás, foi um jogo assim péssimo, porque as duas equipes não criaram tantos chutes a gol, mas... E tem o Itararé, tem o Grêmio Mauaense, o Jabaquara, o Elo, o Primavera e o Guarujá, né? Nesse grupo. E o Guarujá tá... sei lá o que tá acontecendo. Essa questão do estádio aí, muito triste, né? 2 WOs já, né? Já. Imóvel no Guarujá é meio complicado mesmo, né? Esse campeonato também tem bastante time de empresário, igual você falou, o Brasílias é um dos times, né, de empresários, tem um CT fantástico, uma estrutura fantástica e talvez por esse trabalho, né, por ter um trabalho de CT muito bom, de empresário, favoreça o Brasílias, porque o trabalho de base é muito forte, né? Como o campeonato é sub-23, a chave do Brasílias também tá muito difícil, o Comercial, 15 de Jaú, Itapirense, times tradicionais, né, e alguns times... Grêmio São Carlense, Independente. Se vale se lembrar que não é o Grêmio São Carlense antigo, que jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista. Esse time também é um time novo, fundado há poucos anos, chegou a jogar também o Campeonato da Gislaine. E assim, é um grupo também complicado, porque você pega o grupo 3, você tem grandes times tradicionais, o 15 de Jaú, Comercial. Eu vejo assim, que é muito triste a quantidade de clubes históricos estarem na última divisão do Campeonato Paulista, porque é um campeonato que hoje em dia você percebe que muitos clubes tradicionais estão caindo para a 4ª divisão, né? Caem para da 2 para 3 e depois da 3 para segundona, para 4. E também o regulamento dos últimos anos, né, de cair 6 da Série A3, é um negócio assim complicado que, na minha opinião, eu não gosto do que a federação fez com vários clubes. É ruim, e você jogar com o time sub-23, se você subir, no caso, né, pra você remodular o time depois, fica muito muito complicado. Não tem lógica. Mas é isso, é um campeonato que começou há 2 semanas atrás, né?
a gente vai comentar sobre a segundona aqui até praticamente o final do ano aí. O Mário adora segundo ano, então a gente não vai deixar de falar da segunda. Também tem quantos times? 40 times? Tem muito time. Nossa, é muito time, é muito assunto, é muito time tradicional do interior, então a gente vai falar bastante. Pauta não vai faltar. Pauta não vai faltar. E agora vamos falar de Série C. O Bragantino venceu no sufoco, né? Contra o Tupi. E no finalzinho, né? E teve foi um jogo complicado pro Bragantino. Não conseguiu, apertou, tentou abrir o placar. E só no finalzinho, sofrido novamente, o Bragantino vence. Teve uma expulsão logo no começo, né? Do Danilo Bueno. Deu o Bragantino até que melhorou depois da saída do Danilo Bueno, se você for ver bem, né? Sim. O Danilo Bueno tava mal no jogo, o Bragantino tava mal no jogo, o Tupi começava a criar as principais ações. Aí depois o Bragantino, no segundo tempo, do meio pro final do segundo tempo, martelou e o Gustavo 25 fez o gol. Os 25 do segundo tempo. Que sobrenome! E é o sobrenome do cara. Se você que tá ouvindo não conhece. 25 junto. 25 é o sobrenome do cara, pelo amor de Deus. E esse jogo foi marcado mais pelo pré-jogo aí pros torcedores do Bragantino, né? Pela questão aí da confusão dos ingressos. Nossa, uma confusão nas bilheterias do Nabizão, né? No embrolho ali, porque... Uma falta de organização, né? Do clube, da diretoria. Do clube e também de quem programou esses ingressos. Sim. Porque houve um problema que todo torcedor que iria adquirir o ingresso nas bilheterias tinha que dar o RG, o nome... Tinha que se cadastrar, né? Se cadastrar. E fora até os torcedores que já tinham comprado o passaporte do Campeonato Brasileiro, o Bragantino tinha fornecido os ingressos antigos, os modelos iguais do Campeonato Paulista. E aí no dia da partida, todos os torcedores que tinham adquirido o passaporte tinham que ir na bilheteria e trocar e se cadastrar pra... Então foi uma confusão, assim, absurda. Assim. Muita gente que foi ao estádio não entrou, né? Porque... Não foi embora. Foi embora, porque tava absurdo. Teve gente que entrou com 40 minutos de jogo, 30 minutos, então... O tempo, mais ou menos, pra comprar o ingresso demorava em cerca de 30 a 40 minutos. Porque então foi um negócio, assim, absurdo, no Nabizão, de vez em quando, você já encontra uma fila absurda. Normalmente sem precisar se cadastrar. Eles demoram pra abrir a bilheteria, daí abre tudo e vem entre os cartões de uma vez. E dentre todas as casinhas ali da bilheteria, que deve ter umas 5, fica uma pessoa vendendo, 2 pessoas vendendo, sabe? Então complica bastante normalmente. E agora que tem que se cadastrar ainda nesse último jogo, que nem talvez poderia ser divulgado uma semana antes, né? Se você for ver o Bragantino, se olhar as súmulas dos jogos, a súmula no BID, você vê que a maior parte do pessoal que entra com meia. Assim, é quase que 90, 100, quase 100%. E quando você coloca um negócio desse, o pessoal lá nem vê se você tem direito ou não a meia, já te dá ingresso. Agora você muda o negócio desse jeito, por mais que seja certo você fazer cadastro, o Palmeiras faz isso, vários times fazem isso, você não avisa, daí o pessoal chega em cima da hora, mistura tudo, então mas é uma confusão. Mas a gente tem que ver também, senão, porque isso não vem do clube. Então, vem da mas CBF. A questão é, se foi uma solicitação, se falou assim, Bragantino, a partir de agora vocês vão ter que fazer isso. O clube teria que avisar os torcedores com uma certa antecedência, mas se você pegar até o ingresso mesmo disponível para o torcedor, se você pegar o outro lado do ingresso, cara, a empresa estava fornecendo, por exemplo, ao trás do ingresso era ingressos preparados para os desfiles dos Carnaval de 2018 agora, da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Então estava escuro da Liga das Escolas de Samba, um negócio assim, foi meio bizarro, assim. Eu não sei quem é o culpado. Parece que é mais a empresa que estava fornecendo os ingressos do que o Bragantino. Só que foi uma coisa assim meio de última hora, deu pra perceber. Sim, porque sim. Foi no dia que tinha que trocar, que tinha que... Teve essa confusão aí. E o público foi só de 640, mais ou menos, pouquinha gente foi. Porque a grande maioria foi embora. Isso foi o triste da rodada, foi isso. Muitos torcedores estavam revoltados lá fora pela questão da demora, né? E muitos voltaram pra casa.
Bom, a gente também tem o Botafogo, né, na Série Os dois C. são os líderes do segundo grupo, né? Do grupo B. O Botafogo ganhou de 2-1 do Luverdense, né? Acabou fazendo um gol de costas, né? O goleiro chuta, a bola bate nas costas do Gabriel, ele que faz um gol. Daí no segundo tempo o time faz o 2-0 e acaba ganhando o jogo de 2-1, né? O Botafogo que melhorou um pouco, né? Ainda trocou bem o time, mas... Tem um jogador no Botafogo, se eu não me engano o nome dele é Guilherme Garré. Sim, o gol é dele. Joga muita bola esse Guilherme Garré. É um meio campo, né? Um meio esquerda. O primeiro gol foi dele, o Garré. E o Botafogo eu acho que é um dos times assim que tem que abrir o olho nessa Série C. Eu acho que é um time que no ano passado tinha um elenco bom pra subir, acabou não com alguns problemas aí que teve na Série C, acabou não tendo acesso e tudo, chegando na reta final. Mas é um clube que tem que abrir o olho, porque é um time que nos últimos anos teve uma evolução fantástica, foi caso igual o São Bento, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. É um dos favoritos aí desse grupo aí, Talvez tenha decepcionado um pouco no Campeonato Paulista, né? Sim. Porque contratou bastante, né? Fez um investimento até que alto e o resultado não foi o resultado esperado, né? Tanto é que muitos jogadores que jogaram o Campeonato Paulista pro Botafogo saíram, né? Já é um time é muito diferente do que foi no Paulistão. Isso pode ser bom, porque não fez uma boa campanha, ou pode ser ruim, porque perdeu jogadores que eram considerados os principais do time. Bom, vamos mudar então de série, né? Vamos falar de Série B então. Série B que tem o Guarani, a Ponte Preta, o São Bento, o Oeste. A gente começa falando de que time? Guarani, pode ser. O Atlético Goianiense venceu em casa, né? Por 3-2 o Guarani. E o Guarani não conseguiu um bom resultado fora de casa, né, Seixas? Ele jogou hoje pela terceira rodada já, né? O Atlético Goianiense fez 3-0. O Guarani deu uma apertada, fez 2 gols seguidos. Mas o time do Guarani não começou bem a Série B, não. Soma só 3 pontos. São 3 jogos, né? Perdeu 2 já. Então o time tá sofrendo um pouco, né? Ele ganhou a segunda divisão do Paulista, né? A Série A2, o segundo bloco, né? E tá bem, né? Tava bem, né? Mas o campeonato da Série B não começou legal, não. O time tem sofrido, o contrário é a Ponte. A Ponte já começou bem melhor. E aí existe uma diferença muito grande do Campeonato Brasileiro, né? A Série B é bem mais difícil. A distância de você ir para os locais de jogos e também o nível é muito mais competitivo que a Série A2, obviamente, do que a Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos ver como que vai ser o Guarani, né? Então, assim, eu assisti o primeiro jogo do Guarani contra o Fortaleza. O Guarani jogou bem, mas pegou um time também que é muito bom, que é o Fortaleza fora de casa. No segundo jogo o Guarani venceu e nesse jogo perdeu para trás do Goianiense, que era time de Série A no ano passado. Né? Então, assim, visando resultados não começa bem, mas visando dificuldades até que é plausível, né? O Guarani não tá tão mal assim, é a terceira rodada ainda. Pode crescer muito no campeonato, pode evoluir como deve evoluir, porque é um time que tá voltando à Série B do campeonato, então aguardar isso, Guarani. E o São Bento venceu em casa contra o CSA, né? Esse foi um resultado, assim, bom pro time do São Bento, que chega à 7ª colocação aí do campeonato da Série B. Sabe quanto tempo o São Bento não ganhava um jogo de Série B? 35 anos. Desde a Taça de Prata ainda, era Taça de Prata, né? Nem Campeonato Brasileiro da Série B, né? O time que há muito tempo demorou para voltar para a segunda divisão e começou agora a fazer um gol, né? Fez uma bela vitória, né? Ganhou 2-0 no jogo, daí no final o CSA acabou marcando um gol, mas somente por enquanto começa bem, vai 4 pontos, 2 jogos, junto com o Oeste são os 2 melhores times do estado de São Paulo. O Oeste teve um jogo até bom, pontuou fora de casa no difícil Alfredo Jaconi, né, em Caxias do Sul contra o Juventude, um empate por 1-1. Foi um bom resultado, vamos ser sinceros, né? Jogar no Alfredo Jaconi não é fácil pra ninguém, nem pros times assim grandes da Série A, sempre se complicam no Alfredo Jaconi. Começou perdendo, acabou empatando já no final do jogo, teve até um jogador expulso depois, mas foi um jogo bom, vai empatar lá, não é fácil não. E o Oeste também tem 4 pontos, está na 6ª colocação, e o São Bento na 7ª, né? E vamos falar da Ponte, que foi no Heriberto Wilson em Criciúma e venceu por 1-0, né? A Ponte acabou fazendo um gol cedo, né? Com 13 minutos, o gol foi marcado pelo Felipe Cardoso, um dos destaques do time, né? Agora que o time já tá com o Doriva, já deu uma reciclada em relação ao time do Campeonato Paulista. Ele até jogou Paulista, mas ele entra mais no final do campeonato.
E teve o Ourinho expulso, né? Depois que o Ourinho foi expulso, o time passou só a se defender e acabou garantindo a vitória pela boa atuação do goleiro também. A Ponte Preta a gente pode dizer que começou mal o campeonato, né? Muito mal. Agora é os 3 primeiros pontos do campeonato. A Ponte Preta tinha uma expectativa, ganhou o troféu do interior, o time até que ajeitado, né? Teve com 2 bons derrotas, nomes. né? E daí 2 derrotas no começo e agora a primeira vitória da Ponte Preta, que talvez seja de nome, né? Dos times de maior nome da Série B, mas... É um dos favoritos. Um dos favoritos pra subir, mas... Tá trazendo o Luiz Fabiano aí. É a volta do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano é um time que assim, que você olhava pelo que o time fez nos últimos anos, você pensava em ser campeão, né? Como não tem nenhum time muito mais forte que a Ponte, né? Nessa Série B desse ano, nenhum grande ou time mais tradicional entre os 12 tá na Série B esse ano. Então é um time que tinha pinta pra ganhar, mas não sei. E o Luiz Fabiano é um bom reforço pra Série B, hein? Excelente reforço. É um retorno do Luiz Fabiano, né? Que nos anos 90 se chamava Fabiano, né, pros torcedores da Ponte Preta. E eu acho que vai ser uma boa contratação, é um bom reforço pro elenco da Macaca, e eu acho que é um time que está disposto aí, com questão de estrutura financeira, é um time que pode brigar aí para ser campeão. Eu vejo um dos jogadores mais promissores da Série B na Ponte Preta hoje em dia, que é o Felipe Saraiva. Não sei se vocês já acompanharam o jogo, ele é muito bom jogador, um ponta excelente. Bom, agora vamos pro tradicionalíssimo e tão aguardado quadro No Baú, e hoje a gente vai falar de Palmeiras 1 e União São João 3. Esse jogo ocorreu no dia 10/5/97. O Palmeiras na entre-safra, né, entre o time de 1996, que foi o campeão de 100 gols no Campeonato Paulista, e do time campeão da Copa do Brasil, né, era o Palmeiras do Marcelo, do Dedmar, do Sandro, do Wagner e do Júnior. Depois entrou o Roque Júnior no lugar dele. Leandro, Galeno, Marquinhos e Rincon. Rincon acabou marcando o gol do Palmeiras no jogo. Djalminha, depois ele saiu para entrar do Cassiano, e o Fernando, era o time do técnico Márcio Araújo. União São João de Araras vinha com o Adnan no gol. Adnan, que é famoso por ser o goleiro que sofreu o primeiro gol da história do Rogério Ceni, e é criado na União São João de Araras. Neném, Marcial, Júlio César, Augusto e Ivonaldo. Lico, Odair, Ricardo Lima, Reinaldo, Helbert e Sérgio Lobo, que entrou depois e fez gol, né, nessa partida. E o técnico era o Privati, era a estreia do Privati, porque no jogo anterior do União São João de Araras, naquele Campeonato Paulista, tinha perdido para o América de São José do Rio Preto por 5-3. E aí o Lula Pereira caiu e entrou o Privati. Na estreia do Privati, ele bate o Palmeiras por 3-1 no Palestra Itália. Belo resultado. Demais, o Palmeiras fez o gol no final do primeiro tempo, o Rincon, aquele lá, o Rincon mesmo. E depois no segundo tempo o Sérgio Lobo, né, que entrou no jogo, ele acabou fazendo 2. Ele acabou com o jogo. Que estrela, e depois o Ricardo Lima completou os 18 do segundo tempo, fazendo 3-1. Vale lembrar que esse público do Palestra Itália era de 4.875 pagantes, e o árbitro da partida era o Alfredo Santos Loe Belling, que apitou essa partida. É um belo resultado que está na marca, na história do União São João de Araras. Hoje o clube está desativado, né? Não joga, é filiado à Federação Paulista, mas não joga um campeonato. O último campeonato que o União São João de Araras jogou foi em 2014, segundona, e até agora até 2014 não jogou mais nenhum campeonato da Federação Paulista de Futebol. Esse pequeno público mostra um pouco que os campeonatos paulistas, principalmente para os grandes, já faz um tempo que eles perderam interesse, né? Se você for parar para pensar, porque é muito pouca gente, né? Então 4.800 é público muito pequeno. Hoje você até tem públicos maiores do Palmeiras, né? Mesmo para jogos de Campeonato Paulista. E a renda desse jogo foi R$ 32.867, que também não é muito, né? Até para os anos 90, bem pouquinho. E você pega um time do Palmeiras com Djalminha, Júnior, Galeano, Rincon, um timaço, né? Sim. E você pega só quase 5.000 pessoas para assistir todos esses caras, mesmo que o Palmeiras tenha perdido. Qual que era a situação do Palmeiras? E nessa época, vale lembrar o gol do Rincon, que é o único gol do Palmeiras na partida. O Rincon, na época, no Palmeiras, ele jogava naquela posição dele mais ofensivo, né? Que era
era a posição que o Rincon jogava na seleção colombiana dos anos 90. O Djalminha jogava no ataque, ele entrava quase como ponta de lança, sei lá, no time. E depois, quando ele vai pro Corinthians, que na minha opinião é a melhor época do Rincon na carreira dele, que ele começa a jogar mais ou menos de volante, de dominar o centro do campo. O Luxemburgo traz ele pra jogar de volante. Esse Palmeiras, no ano seguinte, ele melhorou bastante, chegou bastante gente. E o time ganhou a Copa do Brasil naquele jogo muito famoso contra o Cruzeiro, né? O jogo do Oséias, né? O gol do Oséias, que ele marcou o gol no final da partida sem ângulo. Aquilo ali é fantástico. Absurdo. O Marcos fala que tava começando a xingar ele quando vê que ele acerta aquele chute. É impressionante, totalmente sem ângulo. A bola praticamente em cima da linha, ele acaba acertando um chute forte, a bola bate até no teto do gol, né? Na rede superior e acaba fazendo o gol que dá o título, né? No último lance do jogo. É isso aí. A gente agora vai passar a narração do jogo aí, a União São João de Araras vencendo o Palmeiras no Palestária por 3-1, e a gente fica por aqui, né, nessa edição agora do Arquibancada. A gente tá no Facebook, Arquibancada Caipira, a gente tem um link para você baixar o programa quando você quiser ouvir outro horário, a gente tem também a página no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, a gente tá no Correio de Atibaia, a gente vai fazendo os vídeos, vai postando aí, você vai curtindo e vai acompanhando a gente. Então é isso, essa foi a 12ª edição do Arquibancada Caipira e você fica agora com a narração de José Carlos Guedes da Jovem Pan AM. Chegou para Galeano para Djalminha, ajeitou o Rincon, olhou, bateu, gol! Martelou, a bola aberta no meio da grande área, Djalminha dominou, abriu suavemente para Rincon, esse de perna esquerda, meteu do canto esquerdo de Adnan, novo escanteio que favorece o time do União de Araras, está pela ponta direita, autorizado, o Neném tomou posição de cabeça, Marcel meteu pro gol, é gol! Gol do União! Camisa 29. O União tava tentando na cobrança do novo escanteio. A bola colocada no primeiro pau. Maciel subiu na sequência. Sérgio Lobo desviou pro fundo das redes e Marcelo do Verdão. Pega o rebote de Neném lá pela ponta direita do União. Levantou, Leandro de cabeça tirou. A bola voltou, Ricardo Lima meteu pro gol. Golaço! Golaço de Ricardo Lima, camisa 8. Neném levantou pela ponta direita, Leandro cortou, a bola veio, jogada pelo alto, fora da área. Ele no sem pulo emendou, uma bomba que balançou o ângulo superior direito da meta do Palmeiras. Era o jogado 18, está pela marcação do zagueiro Maciel. Maciel lance em profundidade para Sérgio Lobo. Ele ganhou do zagueiro Júnior, penetrou na área, saiu o goleiro, bateu, é gol!